Nós estamos hoje com o doutor Marco Antônio Palácio Dantas. Ele tem uma banca de 4 advogados, especializada em defender direito empresarial. O doutor Marcos Palácio Dantas é formado pela PUC, pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e há 20 anos atua nesse ramo. E foi contratado pelo Rio Branco Futebol Clube. Qual a sua missão nesse trabalho, doutor? Boa tarde, bancada. A missão do trabalho nosso hoje é buscar novas regras, novas práticas para atender tanto os interesses dos jogadores, mas também, principalmente, da torcida. E de forma imediata, que eu fui tratado para fazer um levantamento de quantos processos existem envolvendo os interesses do Rio Branco. Ô, doutor, há muitas cobranças no Rio Branco. A diretoria é cobrada, dívidas. E o Rio Branco tem para receber também? Bom, essa sua pergunta é muito boa e eu vou te colocar da seguinte forma. A primeira postura da nova gestão do Rio Branco está no seguinte ponto: a gestão de um clube não pode ser um trabalho voluntário. Ou seja, querem que o presidente vai quando tem tempo, ou algo quando ele encontra uma janela, que ele se encontra desocupado, aí ele vai para o clube. Isso não leva a um bom lugar. Então, nós teremos reuniões regulares, com pauta pré-estabelecida, para se definir qual é a missão e as metas do clube, não só para esta gestão, mas para as gestões que vierem. Então, no primeiro momento, nós fizemos um levantamento de quantos processos existem envolvendo o interesse do Rio Branco. E de plano foi constatado o seguinte: muitos cobram do Rio Branco, muitos têm pretensões contra o Rio Branco, e por razões que nós no momento não temos como saber, o Rio Branco não cobra ninguém, não tem nenhuma indisposição com qualquer empresa, e certamente isso não reflete uma realidade, porque é comum no mundo empresarial ter conflito de interesses, não um se sujeitar sempre ao interesse do outro, e parece que o Rio Branco nessa questão não se indispõe com ninguém. E isso é bom para quem? Para o Rio Branco? Certamente que não é. Ele não cobra de ninguém, mas ele tem para receber? Ah, tem. O senhor já detectou isso aí? Sim. O Rio Branco tem fontes de receitas e que por razões que nós não temos como responder, porque Com foi certeza. de outra gestão, não são buscadas. E isso hoje é algo que não se pode dar esse luxo. E o senhor vai estabelecer também no Rio Branco uma gestão empresarial? Essa é a finalidade, né? Estabelecer regularidade na prestação de contas, na questão de objetivos, porque o que acontece? Na gestão dos clubes, muitas vezes a administração atual cumpre o papel dela de determinado tempo e não se importam a que virá. E isso é muito cômodo. Acabou minha gestão, fim. Ele tem que pensar o seguinte, que tem que se responsabilizar não só pelos atos praticados a curto prazo, mas também o reflexo dele para um futuro projetado um pouco mais para frente. E entender que o clube deve ter um objetivo não só pelo mandato da gestão, mas também pelos mandatos que surgirão dali para frente. Doutor, nesse trabalho que o senhor está fazendo, o senhor já tem em mãos algumas certidões? Sim, nós já fizemos um levantamento para verificar quantos processos, ou se existem processos na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Comum, e foi em função disso que nós já detectamos que as pessoas ou as empresas buscam receber valores junto ao Rio Branco, e o Rio Branco nunca demandou nada contra ninguém, nem na questão tributária, nem na questão civil, sempre teve uma postura nula nesse sentido. Pode acontecer uma auditoria do Rio Branco?
Ah, sim, né? Se for detectada alguma irregularidade grave, vai ser necessário até apurar mais a fundo, ou seja, não só uma auditoria para verificar o que aconteceu, mas o porquê aconteceu. Isso certamente será feito. Não é com o objetivo também de trazer nenhum prejuízo a ninguém, não. Com certeza. É só para, no mínimo, se evitar que os mesmos erros se repitam. Qual o prazo que o senhor dá para o Rio Branco para definir todo esse levantamento? Bom, as certidões e os processos eu já tenho todos em mãos. Todos em mãos. Agora eu preciso ler cada um deles para entender quais têm um risco maior e quais envolvem uma importância maior. Porque podem ter processos que eu tenho um risco muito próximo, mas envolve um valor pequeno, um valor insignificativo. De outro lado, pode ter processos que estão no começo, mas que lá na frente representarão um valor muito maior. Então eu tenho que tomar cuidado entre o que é importante e o que é urgente. O que tem um valor alto, uma questão estratégica para o clube ou não. Então a prioridade vai ser, nesse momento, de sanar os pequenos processos. Tá? Vamos sanar estes. E prestando muita atenção naqueles que exigem uma atenção até redobrada, mas que o perigo ainda está distante. O Rio Branco está com as contas bloqueadas. Foi o que me informaram. Existem bloqueios de conta, sim. E isso será desbloqueado. O objetivo de imediato é informar o juiz que se desbloqueie aquilo que já foi pago e eventualmente esteja bloqueado indevidamente. Como também, caso haja a necessidade, informar o juiz, olha, estão todas as contas bloqueadas em função de determinados processos. Então, pleitear junto ao juiz que seja apenas um percentual do faturamento. Porque se continuar bloqueando todas as receitas do clube, vai gerar a impossibilidade de eu cumprir as minhas obrigações atuais, como também sofrer autuações por não ter cumprido essas mesmas obrigações. Ou seja, é um problema que nunca se reverterá. Já era para o clube ter feito isso, para se evitar o bloqueio total de todo o faturamento. A ideia é informar os mais diversos juízes que estejam envolvidos nos interesses do clube, informando a situação que existe nas outras varas para evitar que isso aconteça. E nós vamos buscar, então, que se estabeleça um limite de bloqueio para que o clube não fique na impossibilidade de pagar salário dos seus jogadores e dos funcionários que prestam serviços. Muito bem, nós agradecemos a atenção do Dr. Marco Antônio Palácio Dantas, ele que foi contratado pelo Rio Branco, tem muita experiência nesse ramo, formado pela PUC, pós-graduado pela Fundação Getúlio Vargas, e me parece que vai ser uma gestão, a partir de agora, doutor, modernizada no Rio Branco. Modernizada e com viés empresarial. Tratar o Rio Branco como uma empresa, como já existe em tramitação uma lei que vai facultar aos clubes a transmutação ou a conversão em sociedade empresarial. Obrigado e disponha. O prazer foi tudo meu. Um forte abraço a todos e uma boa tarde.